Então, alunos, tudo bem? Agora nós vamos fazer a nossa revisão dessas vanguardas artísticas europeias, parte 2, né? E vamos rever aí para que você fique totalmente preparado para as nossas atividades, ok? Vamos lá? Aqui no nosso slide nós vemos de início, né, de cara, o fauvismo, né? Les fauves, os feras, os animais selvagens. Aqueles pintores são os animais, são os selvagens, não sabem pintar. Era assim que os críticos, né, chamavam pejorativamente, né, debochando, né, desse grupo de artistas que atuou na França no século XX. Olha esse detalhe aí, tá bom? E aqui é até um cartaz de um filme, né? Então, esse detalhe é interessante, que foi na França que esse movimento se desenvolveu, ok? Então, a acusação contra eles, né, é que eles ousaram colocar em suas obras traços sintéticos e a simplicidade das cores puras, sem as misturas que dão às pinturas aspecto naturalista. Eu até frisei, enfoquei mais essa questão do naturalismo, que é aquela pintura quase parecida com a fotografia natural. O pessoal pinta ou desenha aquilo que está diante de seus olhos, aquilo que está realmente vendo. Então, daí que vem essa ideia de naturalismo. Mas os fauves, le fauve, eles recusam, não é? Eles recusam essa ideia aqui e passam a usar traços sintéticos, cores puras, sem as misturas para dar um aspecto mais natural. Tá bom? Como segundo movimento que nós estudamos, temos aqui o cubismo, né? Capitaneado aí pelo famosíssimo Pablo Picasso. E não vamos esquecer que o capitão lá dos Fauves era o Henri Matisse, né? Que pintou até aquele quadro lá, Madame Matisse. Então, vai guardando aí. Então, no cubismo, o que acontece? Qual é a sacação? Qual é o gancho, né, que o Picasso pega para construir esse trabalho aí? As formas são geometrizadas e angulosas, né? Então, estamos vendo aqui, ó, uma foto do Picasso. E sem representação no espaço tridimensional, nem separação precisa entre figuras e fundo. Como a gente está observando aí, vamos treinar um pouco mais o olhar daqui para frente, né? O entendimento. Então, o Pablo Picasso, ele era espanhol, tá? Não vamos esquecer. O terceiro movimento aqui que nós estudamos foi o futurismo, tá? Essa aqui é uma das mais famosas esculturas futuristas. E nela a figura humana foi trabalhada pelo artista de modo a passar a impressão de movimento, velocidade, força, que são os valores exaltados pelos futuristas. Quais são os valores exaltados pelos futuristas? Movimento, velocidade, força. Então temos aqui essa escultura chamada Formas Únicas de Continuidade no Espaço, do Umberto Bottiani, em 1913, hein? Então, gente, agora nós podemos ir para a nossa atividade de sala de aula. Vocês já estão preparados? Vamos lá? Ok? Então agora nós vamos para as nossas questões, né? Vamos fazer a nossa leitura aqui,
para que o entendimento, para que fique bem explicado tudo que vocês vão ter que responder, né? Que vocês vão ter que guardar esse entendimento aí. Vamos lá. Tirando as dúvidas aqui, vamos para o nosso slide. Na questão de número 1, nós vamos usar direto aqui, falando do famoso mural, né? Que representa a indignação com o bombardeio responsável pela morte de grande parte da população, que foi feito nos tons branco, preto e cinza. Ou seja, a representação clara pelos fragmentos, clarões, figuras deformadas, desespero e violência na cena. Nós falamos bastante sobre isso aí. Então, o enunciado acima descreve um dos mais famosos quadros de todos os tempos. Ele é tão famoso que eu acho que você já está sabendo do que a gente está falando, né? Examine a lista abaixo e identifique-o. Estamos falando seria a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, O Grito, do Edvard Munch, As Meninas, de Diego Velázquez, Guernica, de Pablo Picasso, ou A Persistência da Memória, do Salvador Dalí. Então, o famoso mural já é a deixa aqui que a gente precisava, né? Então, Guernica, de Pablo Picasso, ele chamou o quadro com o mesmo nome da cidade onde aconteceu o cruel bombardeio, e ele chamou a atenção do mundo ao pintar o mural e usando toda a técnica do cubismo, né? Toda a ideia cubista. Então vamos para a questão de número 2. No quadro Les Demoiselles d'Avignon, Pablo Picasso, né? De Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência, olha aí, nova tendência se caracteriza estamos vendo aqui o quadro, né, que nós falamos, As Senhoritas de Avignon, que é um quadro que ele usou como modelo umas prostitutas e colocou máscaras africanas em algumas delas. Então vamos lá. Mulher como temática central da obra, cena representada por vários modelos, oposição entre tons claros e escuros, pintura de modelos em planos irregulares e nudez explorada como objeto de arte. Então vamos ver aqui que essa afirmativa que mais se encaixa aí na proposta aí da nossa questão é a letra D, pintura de modelos em planos irregulares. Ok? Então vamos lá. Na questão 3, observe a imagem. O pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de Guernica. Né? Então, analise as assertivas abaixo e escolha a que mais se adequa ao enunciado. Então, temos aqui o horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, o uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o volume, o esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da objetividade. O uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente,
de forma fotográfica livre de sentimentalismo. E o painel ideográfico monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em um plano frontal ao espectador. Tá? Então, nessa letra A, vamos ver logo a resposta, tá? A resposta é na letra A. E vamos ver por que na letra A não é. Porque ele fala de forma fotográfica. Então, não é com o uso do naturalismo. Né? Então, nós vemos aqui na letra B, formas geométricas no mesmo plano, sem emoção, sem expressão. Então, isso aí faz você matar esse item aí, né? Esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana, totalmente o contrário disso que ele tentou lá, né? O uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma fotográfica, mais uma vez aqui, e livre de sentimentalismo. Então, errado. Ele estava profundamente indignado, estava profundamente comovido quando fez este painel ideográfico, né, e transmite as suas ideias, né, monocromático, porque praticamente uma única cor, enfocando, mostrando em várias dimensões de um evento, o resultado de pessoas trucidadas pela guerra, renunciando à realidade. Quando eu falo renunciando à realidade, porque as pessoas, na realidade, não têm aquela forma, né, geometrizada. Então, ele renuncia a colocar as pessoas com suas formas naturais, normais. E outra coisa também, que tudo aquilo ali está num plano frontal ao espectador, está direcionado a quem olha, está confrontando as pessoas. Então, isso aí é a genialidade de um artista colocado a serviço da sua opinião, seu posicionamento diante do horror da guerra, diante da destruição de uma pequena cidade do seu país, lá no estado basco, né, na Espanha. Questão número 4, aqui nós temos a temática da arte fauvista, de Fauvet, era baseada nas emoções, na leveza e alegria da vida. Esse estilo evitava os temas deprimentes, trágicos e impactantes. Só buscava retratar os instintos e sensações sem intenção crítica ou política. Então, os principais artistas do movimento fauvista foram... Então, aqui nós vamos lembrar dos caras, né? Então, temos aqui o Filippo Tommaso Marinetti, Hugo Ball e Sarah Tristan, Henri Matisse e Albert Marquet, Pablo Picasso e Georges Braque, Edouard Manet e Claude Monet. Então, a nossa resposta aqui, temática fauvista, era Matisse, né? O principal, Henri Matisse, mas também o Albert Marquet. Tá bom? Não vamos esquecer do nome das pessoas, porque as pessoas gostam de ser lembradas, né? Os artistas principalmente. Então, imagina você ter uma coragem de enfrentar a opinião das pessoas e depois ninguém nem citar o seu nome, né? Por isso. Então, vamos aqui para nossa próxima questão, a questão do Enem, né? Então, vamos lá. Questão de número 5. O texto 1 é considerado o próprio quadro, tá? E o texto 2 é esse aqui, né? Então, a existência dos homens criadores modernos é muito mais condensada e muito mais complicada do que as pessoas dos séculos precedentes.
a coisa representada, representada por imagem, fica menos fixa e o objeto em si mesmo expõe menos do que antes. Uma paisagem rasgada por um automóvel ou por um trem perde valor descritivo, mas ganha em valor sintético. O homem moderno registra 100 vezes mais impressões do que o artista do século XVIII. Isso aí é uma afirmativa aí nesse Ledger, né? Então, é uma opinião assim, em que ele coloca aí a sua ideia sobre esse tema aí. Então, vamos ver. A vanguarda europeia, evidenciada pela obra e pelo texto, expressa os ideais e a estética do... Vamos ver aqui. Então, alternativa A, você tem cubismo, que questionava o uso da perspectiva por meio da fragmentação geométrica. Você tem também aí o expressionismo alemão, que criticava a arte acadêmica usando a deformação das figuras. Olha, fragmentação geométrica, deformação das figuras. Aqui na letra C você tem o dadaísmo, que rejeitava a instituição artística, propondo a anti-arte. Na letra D você tem o futurismo, que propunha uma nova estética baseada nos valores da vida moderna. Tem aqui na letra E o neoplasticismo, que buscava o equilíbrio plástico com a utilização da direção horizontal e vertical. Então, vamos ver que a vanguarda europeia, evidenciada pela obra e pelo texto, naquele caso lá, onde a gente viu logo acima aí, expressa os ideais e a estética do futurismo, que propunha uma nova estética baseada nos valores da vida moderna. Ok? Então, vamos voltar aqui rapidinho para a gente ver. Então, estamos vendo aqui, ó, a ideia futurística, né? Ok, mas vamos seguir e vamos aqui na questão de número 6, né? Com esse quadro aqui chamado A Dança, que nós já andamos vendo aí. A Dança de Henri Matisse. Vocês estão vendo aí, novamente, observe aí, faça a sua leitura da arte. Nós já tivemos uma aula sobre ler imagens, você já pode ir exercitando cada vez mais a sua leitura da obra de arte, né? A leitura dessa imagem aí, né? Então, observe. A qual movimento de vanguarda ela pertence? Ela é diferente das outras pinturas? Por quê? Examine com atenção e faça seus comentários pessoais. Tá? Escreva mesmo, né? Não fique aí querendo terminar logo, fazer poucas linhas, né? Então, só essa pessoa aqui, ó, já dá uma ideia de que movimento de vanguarda se trata, né? As figuras, as cores, tudo isso aí já deixa você quase na boca do gol, vamos dizer assim, né? Usando essa expressão. Então, nós vamos ver uma proposta de resposta para essa questão aí, mas que você pode ter sua própria opinião, tá bom? Então, espero-se que você fale nesses assuntos aqui também. A figura feita por Matisse pertence ao fauvismo e, sim, é diferente porque não imita a realidade tal e qual se apresenta aos nossos olhos. Explicamos já isso, né? Simplesmente sugere que, através dos traços ligeiros, pessoas que formam uma roda de mão dadas a dançar. Então, seus comentários deverão seguir nessa mesma linha, tá? Mas coloca aí a sua ideia pessoal. Como material complementar, para você aprofundar aí, você assista aí as Rimas Plásticas do Cubismo, né? Esse filme aí, aqui nesse endereço aqui, né? E também o Sede de Viver, que é um drama, um filme que retrata a vida do pintor Vincent van Gogh, se é que você já não viu, tá bom? Então, seguindo aí, chegamos
chegamos ao final da nossa aula. Tenham entendido todo esse nosso esforço em colocar para vocês de uma maneira mais suave os movimentos de vanguarda da vanguarda europeia, ok? Então, até a próxima aula. Tchau.